Olá, tudo bem? Você já estudou nos primeiros temas que existem mitos sobre a criatividade. Vamos relembrar alguns mitos? Primeiro mito, eu não sou criativo. Segundo mito, preciso ter tempo sobrando para ser criativo. Não se pode ser criativo com tempo curto, nem sob pressão. Exatamente o contrário. A falta de tempo pode ser um estimulador. Terceiro mito, criatividade é restrita a algumas áreas. Que mentira. Vamos para o tema 11, então. Autoestima como fator de criatividade. Como vimos nas aulas anteriores, existem fatores que influenciam diretamente no exercício criativo. Não é difícil ouvir pessoas dizerem, eu não sou criativo, isso não é para mim. Uma das causas desse pensamento e de muitos outros que bloqueiam o fluxo da criatividade são os sofrimentos psíquicos. A rejeição, as perdas, as inseguranças promove uma baixa na autoestima que, por consequência, promove um desânimo, descrença, falta de motivação. O que pensamos sobre nós mesmos também é fator que influencia diretamente o processo criativo. Segundo o Predebon, essas características dificultam o engajamento e os processos de criatividade e inovação. Em casos patológicos, não só inibem a criatividade, como também os tornam pessoas infelizes e evitadas pelo social. Segundo Winnicott, o viver infeliz é aquele que não existe o elemento criativo. A criatividade é a experiência de sentir o valor da vida e essa capacidade é desenvolvida na primeira infância. Algumas pessoas, no entanto, apenas reagem às situações cotidianas e sua criatividade desaparece devido à falta de estímulos, restando apenas ações compulsivas e ausência de liberdade. A autoestima envolve a soma de autoconfiança com autorrespeito. Ela reflete o julgamento implícito da nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, entender nossos problemas e dificuldades, conhecer nossas reais necessidades e interesses, o tal do direito de ser feliz. A autoestima é uma atitude. Como é que se encontra a sua autoestima? Chanel já dizia, sirva-se de um drink, coloque um batom e fique firme. Gente, pode falar isso nesse vídeo? Não, né? Tema 12. Emoções que curam a criatividade. A imaginação expressa nossas emoções e sentimentos, e o processo criativo depende desses elementos. Para criar, o ser humano usa a sua experiência, evoca sentimentos e emoções, usa a imaginação, então modifica a realidade. O estado emocional, somado aos traços da personalidade, pode estimular ou retardar o desempenho criativo. Situações que originam emoções positivas levam ao aumento da criatividade. Emoções negativas fazem o indivíduo compreender a situação como ameaçadora e problemática. Consequentemente, vai buscar uma solução sistemática, restrita e analítica. Se a criatividade não existisse, o ser humano apenas reagiria aos estímulos e, na ausência de estímulos, não haveria ação humana. Portanto, a criatividade é o que dá sentido à existência e à liberdade para adaptar-se ao ambiente de forma saudável. Atitudes criativas são frequentemente utilizadas de maneira terapêutica, contribuindo para o bem-estar e a cura de várias patologias em todas as idades. Antony traz um exemplo de psicoterapia com crianças que estão em sofrimento em função da baixa autoestima e depressão. O terapeuta utiliza atividades corporais, o desenho, a pintura ou mesmo fantoches para incentivar a descarga de emoções e a expressão de emoções reprimidas que podem causar o adoecimento. Durante o adoecimento, segundo Brennan, há uma oscilação de sentimentos. O indivíduo passa da tristeza para a felicidade, da calma para a raiva, da raiva para o medo, da fraqueza para a revolta e assim por diante. Emoções contidas não permitem um fluxo adequado de energia e sentimentos como medo podem bloquear a criatividade. Para redescobrir esse potencial, é preciso aceitar essas emoções, expressá-las e, em seguida, aprender a superar o que for negativo, como no conceito de resiliência. A psicoterapia, para descobrir o potencial criativo e estabelecimento de metas para canalizar a energia criativa, podem ser úteis para conquistar satisfação e bem-estar. Tema 13. Motivação e criatividade. Motivar-se é uma força ou impulso que conduz o indivíduo a expressar determinado comportamento e pode ser determinada por estímulos externos ou ambientais, motivação extrínseca, ou por estímulos internos, motivação intrínseca. O empowerment significa a obtenção de poder para decidir e assumir resultados. Esse processo ocorre no momento em que as organizações oferecem aos seus colaboradores condições adequadas ao empowerment, com base em 4 pilares ou bases: poder, motivação, liderança e desenvolvimento. No momento em que o poder é compartilhado e há liberdade para tomar decisões e assumir responsabilidades, a criatividade é estimulada e as pessoas sentem-se à vontade para expor novas ideias. Apesar da motivação não poder ser incutida no indivíduo, é importante a criação de um ambiente adequado e aberto à expressão criativa. Segundo Smith e Brown, algumas pessoas possuem um potencial criativo adormecido que precisa ser despertado. Para desencadear a criatividade, é preciso transformar o ambiente.
No caso das empresas, a sua cultura, de modo que as pessoas sintam que possam criar. Isso é possível pelo aumento do fluxo de comunicação e confiança, abertura à expressão da imaginação, mesmo que as ideias não sejam implementadas de imediato, do hábito de recompensar o esforço e do rompimento do paradigma de que é preciso ter sempre a solução certa. A tendência tradicional é implementar soluções que já foram testadas e comprovadas, porém, é a inovação e as ideias não testadas que permitem avançar. Tema 14. Criatividade, ideal humano. Foco. Precisa de foco e objetividade para lidar com as questões cotidianas, já que o tempo está cada vez mais escasso. O pensamento lógico é útil para resolver questões simples que demandam respostas prontas e consolidadas. Diante de situações complexas, no entanto, é preciso pensar criativamente e ter ideias originais. Isso significa que a conquista de metas e objetivos passa necessariamente pela capacidade de criar. Pessoas criativas mantêm um alto padrão de inovação e são necessárias para a evolução da nossa sociedade. Segundo Maslow, o homem criativo não é o homem comum, ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Essa afirmação reafirma a natureza criativa do ser humano e a influência de fatores externos que podem inibir a expressão da criatividade. Paulo Freire, para ele, o ser humano foi feito para transformar o mundo. É dotado de possibilidades inesgotáveis e encontra-se sempre aberto ao aperfeiçoamento. Porém, encontra-se em uma tensão entre a transcendência e a realidade concreta, ou seja, ao mesmo tempo em que é livre para imaginar, também precisa estar adaptado à realidade. O ideal humano é o equilíbrio entre essas duas dimensões, onde a criatividade significa a liberdade de enxergar novas perspectivas e transformar a realidade. Um exemplo disso? Walt Disney. Tema 15. A criatividade e as organizações. Na abordagem da ciência e da administração, Karloff define criatividade como a capacidade de integrar elementos discretos de conhecimento em formas inovadoras, a fim de gerar combinações até então desconhecidas, o que se denomina inovação. Alencar define as organizações inovadoras como aquelas que introduzem novas tecnologias ou técnicas de gerenciamento a produtos, serviços e processos mais cedo e com mais frequência que seus competidores. Stansey reconhece que a criatividade e a inovação são processos conjuntos, partindo das mentes individuais, através de pequenos grupos e grandes organizações e sociedades, e de volta novamente às mentes individuais. Então pode-se afirmar que não existe inovação sem criatividade, nem criatividade sem estímulo ao desbloqueio e ao desenvolvimento. A criatividade e o comportamento humano nas organizações. Inovação. Segundo o professor John Call, da Universidade de Harvard, estamos vivenciando a era da criatividade, e é possível identificar 8 fatores determinantes para isso. Fator 1. A atual tecnologia de informação, indutora da inovação. 2. O fato de estarmos no que ele denomina era do conhecimento, que seria irmã da criatividade. 3. A necessidade cada vez maior das empresas se reinventarem. 4. O fato de existirem muitos talentos alocados em trabalhos criativos. 5. A valorização do design. 6. A valorização das exigências do consumidor. 7. A concorrência, que é o subtexto da globalização, sendo enfrentadas com ideias. A transformação da função do gerenciamento, que está passando de controladora para facilitadora, inclusive da criatividade. A criatividade pode ser considerada uma empresa como uma ferramenta de inovação, tanto na solução de problemas quanto na descoberta de oportunidades. No entanto, conforme Predebon chama a atenção, há ainda uma grande distância entre a mudança potencial recomendável nas empresas e aquela que, em geral, acaba acontecendo, mesmo em processos com objetivos especificamente inovadores. Tema 16. A criatividade e os sistemas de comunicação. A comunicação permite que entremos em contato uns com os outros, que nos expressemos, que possamos falar o que pensamos e compartilhar nossas opiniões e conhecimentos, o que é fundamental em uma organização. Schroffenberger define a comunicação organizacional como uma forma de a empresa se relacionar, ou melhor, se comunicar com seus diversos públicos, sejam eles internos ou externos. Qual a exigência do mercado atual? Em meio a uma complexa vida organizacional, na qual temos de ser cada vez mais ágeis, criativos, precisamos manter a confiabilidade nos negócios, dando relevância à interdependência entre ética e criatividade, como atividade individual e disciplina empresarial. Aí vem a palavra ética, porque a palavra ética vem do grego ethos e significa aquilo que pertence ao bom costume, costume superior ou portador de caráter. Princípios universais, ações que acreditamos que não mudam independente do lugar onde estamos. E aí vamos falar da empresa e a resistência à mudança?
por meio de técnicas para aperfeiçoar e auxiliar o potencial criativo, a criatividade deve ser treinada e com persistência. Para isso, é necessário enfrentar algumas situações para que o processo criativo obtenha êxito ao final. Que situações são essas? E que predisponibilidades é essa? Receptividade, imersão, dedicação e desprendimento, imaginação e julgamento, interrogação, uso de erros, submissão à obra de criação. Por fim, é necessário se despojar de crenças e velhas ideias, dando lugar ao novo, vendo o que ninguém mais vê, pensando no que mais nenhuma pessoa está pensando. Obter isso envolve fazer novas combinações de ideias e pensamentos, descobrir novas formas de busca, enfim, despertar o espírito de colaboração. Tema 17. A criatividade orienta o pensar e o expressar de forma relacional. Ideal organizacional. Quando pensamos na teoria dos grupos criativos, percebemos que na sociedade atual, a criatividade de grupo vem se sobrepondo à criatividade individual, diminuindo o trabalho físico, repetitivo, chato e cansativo e aumentando as atividades de tipo intelectual e criativo. O autor Mays define grupo criativo como um sistema coletivo em que operam sinergicamente personalidades imaginativas concretas, cada uma contribuindo como o melhor de si, num clima entusiástico, graças a um líder carismático e a missão compartilhada. Características constantes em uma equipe criativa. Vamos ver. Individualmente, o foco. Membros do grupo, forte motivação, atividade criativa e realizadora, habilidades elevadas por um forte compartilhamento emotivo. Diversidade de interesses, experiências, miscigenação de experiências, isso tudo no nível do grupo. O grupo no seu conjunto. Aspecto emergente, preeminência de um líder fundador capaz de uma dedicação quase heróica ao objetivo, convivência pacífica dos membros, equilíbrio de natureza afetiva e profissional, capacidade interdisciplinar, complementaridade e afinidade cultural. Pensamento criativo do indivíduo, com suas operações cognitivas e conhecimentos armazenados, irá estabelecer novas conexões entre ideias. Como atuamos em rede, nossos pensamentos também serão estimulados e influenciados por outros contextos sociais e trabalhos em grupos. Tema 18. Sobre o trabalho criador que inova. No passado, os gregos encaravam o trabalho de duas maneiras, erga versus doleia. Atualmente, grande parte das pessoas adultas dedicam-se ao trabalho, mas, segundo Mays, estamos caminhando para uma sociedade que grande parte do tempo será dedicado a outras atividades. Para o autor, tanto no trabalho quanto em outras atividades, fazemos mais coisas com o cérebro que manuais. E dentre as atividades cerebrais, as mais apreciadas e valorizadas no mercado de trabalho hoje são as atividades criativas, que estão atreladas ao ócio criativo. No entanto, em alguns momentos podemos atribuir a palavra ócio numa conotação negativa, mas na verdade, se formos buscar seu sentido original, ele é positivo. Na antiguidade, já diz Mays, mostra como é que os gregos consideravam aqueles que exerciam o trabalho físico como escravos, já aqueles que realizavam as atividades não físicas como política, estudo, poesia e filosofia eram considerados cidadãos e estavam aptos para os trabalhos ociosos. Como podemos observar, a palavra ócio, em sua origem, está ligada às atividades mentais, que proporcionam o pensar. Tinha uma conotação positiva. A palavra grega paideia é derivada de paidos, criança, e significa criação dos meninos. Porém, essa palavra não se limita apenas à ideia de educação, pois significa também cultura, instrução e toda a formação do ser humano, representando uma educação no sentido integral. Oliveira mostra que esse conceito assumiu com Platão o sentido do ideal educativo, relacionando com a formação do homem como cidadão para a vida, valorizando o movimento. Entre os gregos era muito prestigiada a capacidade criativa das crianças na criação dos jogos. Eles consideravam que a brincadeira era fundamental e para a educação, inclusive mais do que o próprio brinquedo. Dessa forma, considerava-se mais a capacidade de ironizar, inventar, disfarçar, ou seja, o principal recurso educativo era baseado na expressividade e na criatividade. Tema 19. Capacidade de trabalhar criativamente e a liderança. O líder pode ter um importante papel no estímulo à criatividade dentro de uma organização. Como é o líder dos seus sonhos? E dos seus pesadelos? Liderança é o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou um grupo nos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. O líder que atua apenas impondo o seu poder de forma coercitiva desmotiva a sua equipe e não abre espaço para a geração de ideias. Em contrapartida, o líder que consegue abrir espaço para os liderados exercerem suas competências poderá ter uma equipe inovadora e satisfeita. O líder que está disposto a ouvir seus subordinados, que os trata com importância, que adota uma postura flexível e é tolerante a
erros, gera uma equipe motivada. Conforme já vimos, pessoas felizes e com vontade de trabalhar fazem a diferença, pois colaboram com ideias de melhorias a serem implantadas na empresa. Por isso é desejável que você exerça uma liderança construtiva e encorajadora ao invés de castradora. Lembra do Diabo Veste Prada? Os principais desafios do líder são conhecer os negócios da empresa, administrar o presente enquanto cria o futuro, transformar as ameaças em oportunidades, criar paixão por resultados, facilitar o aparecimento de novos líderes, criar equipes integradas e comprometidas, evoluir sempre. Contexto que favorece o exercício da liderança criativa. Vamos ver? Primeiro, o clima. Membros da equipe confiam uns nos outros e dividem uma abordagem positiva e acolhedora que estimula a criatividade em situações de trabalho. Segundo, plataforma de entendimento. Membros da equipe entendem e respeitam um ponto de vista de cada um. A equipe compartilha o conhecimento, as crenças e os pressupostos. Constitui a base de onde as ideias virão. Terceiro, visão compartilhada. Membros da equipe compartilham um senso de propósito e responsabilidade que motiva e mantém o progresso da equipe. Os membros da equipe também podem carregar consigo suas significantes e poderosas visões. Poder da visão. Quarto, dar significado às mudanças esperadas das pessoas, gera orgulho, energia, sentido de realização, é memorável, motivador, idealista, está de acordo com a história, cultura e valores da organização, inspira entusiasmo, incentiva o compromisso, orienta as atividades cotidianas, faz uma ponte entre o presente e o futuro e leva as pessoas à ação. 5. Resiliência. Membros da equipe são flexíveis quando sujeitos a empecilhos e frustrações. Sexto, ideias próprias. As ideias que recebem maior atenção são aquelas percebidas como as que receberão mais apoio pelos membros da equipe. Sétimo, ativação em rede. Membros da equipe são bons em manter relacionamentos com indivíduos importantes fora dos sistemas organizacionais formais, trocando ideias e oferecendo apoio mútuo. Oitavo, aprendizado vindo da experiência. Membros da equipe possuem a atitude de aprender a partir de experiências e continuamente crescem, mudam, se adaptam e aprendem com o processo de criatividade na solução de problemas. Como age um líder criativo? Baseia-se na confiança, alinha pessoas com uma direção, toma iniciativa para liderar, tem coragem, enfatiza a filosofia, valores essenciais e metas compartilhadas, inova, corre riscos, desenvolve a si mesmo e os outros. Inspira as pessoas a mudar e focaliza pessoas. Tema 20. A cultura da criatividade no ambiente das organizações. Vários estudos indicam que no ambiente organizacional podemos ter barreiras à criatividade, fruto do cruzamento entre as características humanas e as necessidades e rotinas das organizações. Stanley verifica como os espaços criativos são constituídos. Os sistemas consistem em grandes números de agentes que interagem uns com os outros para produzir uma estratégia de sobrevivência adaptada para eles mesmos e, por isso, mesmo nos sistemas cujas partes lhe pertencem. Todas as organizações tentam sobreviver e, para fazer isso, elas constroem uma história, ou seja, elas desenvolvem uma tarefa singular para permitir que outras organizações e pessoas interajam com elas. É isso que determina seus propósitos, suas pretensões e suas tarefas básicas. As organizações, como espaço, são criativas quando seus membros aprendem e interagem entre si e com seus grupos. A criatividade organizacional e o aprendizado são, portanto, a amplificação e a incorporação em esquemas compartilhados da criatividade e do aprendizado de indivíduos e de pequenos grupos. Na publicação Mudando para Melhor, são elencados 4 fatores restritivos à criatividade. 1. Práticas e tecnologias obsoletas, antigas, inadequadas já há muito tempo. 2. Organização inadequada. Sabe aquela zona, aquela bagunça, aquele negócio louco? 3. Foco na produção e não no consumidor. E 4. A cultura da empresa. Se foi feita assim desde a sua fundação, vai permanecer assim porque é a tradição. Nada muda. Segundo o Predebon, há 2 fatores básicos que podem tornar mais viável a difusão da criatividade no meio organizacional. O primeiro, fator equipe, contar com uma equipe competente e motivada, em vez de funcionários apenas aptos e pouco ligados com a excelência do trabalho. E a segunda, fator estrutura, manter uma estrutura facilitadora e não repressora, que sempre foi a mais comum. Qual a relação de criatividade e inovação? A inovação acontece quando colocamos as ideias em prática, gerando algum tipo de mudança no âmbito organizacional. E quanto mais criativas, quanto maior o potencial de gerações de novas ideias, melhores poderão ser os seus resultados para a organização, agregando valor à mesma. Tipo de inovação, segundo a área de negócio a que se refere. Inovação de produto, por exemplo, é a introdução de um bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado no que diz respeito às suas características ou usos.
Tem inovação de processo, que é diferente da de produto. É a introdução de um processo ou método de produção novo ou significativamente melhorado. Tipo de inovação segundo o seu impacto para a organização. Temos a inovação incremental. É aquela que introduz aperfeiçoamentos graduais no produto, serviço, processo ou prática de gestão já existente. A sucessão de inovações incrementais ao longo do tempo forma a chamada melhoria contínua. Anotou aí? Melhoria contínua. Inovação radical. É aquela que introduz produtos, serviços, processos, práticas de gestão inteiramente novos. Dela pode resultar o surgimento de novos setores ou mercados. 4 etapas para implantar a gestão da criatividade e inovação nas empresas. O caos criativo existe e pode funcionar bem em alguns ambientes, mas um pouco de ordem nesse processo ajuda a obter resultados concretos e mais duradouros. Vamos lá? Primeiro, comunique claramente a todos. Queremos inovar. Muitas empresas não deixam claro como a inovação é importante, que este tipo de iniciativa é valorizada. Discursos esporádicos, memorandos frios, sabe aquela coisa fria? Não combina nem um pouco com uma efetiva gestão da inovação e da criatividade da empresa. Com o enorme número de ferramentas colaborativas para a comunicação interna hoje disponíveis, é importante criar uma plataforma de inovação, definindo quais os objetivos da empresa, que mercados pretende desenvolver, tecnologias disponíveis e outras informações. Mas isso deve ser uma diretriz não limitante. Trata-se de uma forma de formalizar esse desejo inovador da organização e criar um espaço para a discussão de ideias, um ponto de partida. Segundo, organize o tempo para inovar. Já ficou famoso o caso do Google, que permite que seus funcionários usem 20% do seu tempo de trabalho na empresa para se dedicar a projetos pessoais inovadores. Ah, que beleza, que sonho, gente, que tudo. Como dizia Narcisa. Existem 4 modelos principais de gestão da criatividade e inovação na empresa. Adote o que mais tiver relação com a cultura e os negócios, os seus negócios, os seus objetivos. Tempo livre indeterminado. Cada colaborador escolhe se, quando, que tempo vai usar em projetos inovadores. Tempo estimulado, muito semelhante ao primeiro modelo. A diferença é que fica bem claro que este empregado, esse tempo empregado em inovação, é extremamente valorizado pela empresa. Tempo determinado. Existe, nesse caso, eventos, palestras, concursos, reuniões específicas em que os colaboradores deverão se dedicar às iniciativas criativas. Tempo definido é o caso do Google, em que se define uma porcentagem do tempo de trabalho em que pode ser usada para inovar. Veja assim mais quando estude mais sobre inovação disruptiva, a sacada genial, aquela sacada que muda toda uma era. Outro fator importante é o controle da atividade e os resultados. É importante que a gestão da criatividade e inovação nas empresas defina maneiras de medir quanto tempo, recursos que são usados para inovar e quais os resultados obtidos. Quarto, reconhecimento, gerar ideias inovadoras. Faz parte do trabalho dos funcionários, mas isso não impede a empresa de reconhecer esses esforços com diplomas e até mesmo com prêmios na forma de bônus, de promoções, para os autores dos projetos que geraram mais lucro para o negócio. É uma coisa inteligente, é uma coisa criativa. Por favor, vamos evoluir e vamos cada vez mais usar a nossa criatividade. E aí, nós vamos parar com esse negócio? Eu não nasci criativo. Ai, eu não sou criativo. Eu não tenho criatividade nenhuma. Criatividade é coisa de artista, pessoal descolado, pessoal da publicidade, do jornalismo, da comunicação. Não. Nós devemos ser o tempo todo tradicionais, focado na tradição, porque é assim que dá certo, porque é assim que seremos mais respeitados. Esquece isso. Isso acabou. Criatividade é vida. É o que faz a gente continuar vivendo e tendo atitudes novas. E reforçando a nossa personalidade e a nossa atitude quando tudo está indo mal. Criatividade é necessária no nosso lado pessoal e no nosso lado profissional. Já nascemos criativos, basta que a gente exercite. É como andar de bicicleta. A gente encontra uma dificuldadezinha no início, mas depois que a gente vai quebrando os nossos bloqueios, a gente vai andando cada vez melhor de bicicleta, até querer fazer passeios. Enfim, exercite a sua criatividade, não esqueçam do lúdico, sejamos como crianças que não têm vergonha nenhuma de fazer coisas novas, num tempo novo, imaginar e criar. Se você quiser saber mais sobre criatividade, você pode, hoje em dia a tecnologia te facilita, você pode ir em bibliotecas ou então dá um Google aí. Um abraço, até mais, sejamos criativos sempre.